Sexto dia da segunda semana de preparação para a consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo intermédio de Nossa Senhora. Meditação: Maria, Árvore da Vida. Confere segredos de Maria, apêndice. Oração para a segunda semana. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito Santo, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito por instrução, do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que dás testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade que nos instrui em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousa sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor que encheis a terra, toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus que ensinais, que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e de misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e de paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade e castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que desceste sobre Jesus Cristo sob a forma de pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual nós recebemos o novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito Santo que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que apareceste sobre os discípulos, tende piedade de nós. Sobre a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribui os vossos dons a cada um, segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Seja-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Seja-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídios do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mal, espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus Cristo, feito por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Por vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito. Nós rogamos, escutai-nos, a fim de que, lembrando-nos de que somos templo do Espírito Santo, jamais o profanemos. Nós rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne. Nós rogamos, escutai-nos, a fim de que pelo Espírito mortifiquemos as obras da carne. Nós rogamos, escutai-nos, a fim de que não entristeçamos a vós que sois Espírito de Deus. Nós rogamos, escutai-nos, a fim de que tenhamos cuidados
de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que não demos crédito facilmente a todo o Espírito. Nós rogamos, escutai-nos, a fim de que provemos os Espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus. Nós rogamos, escutai-nos, a fim de que renoveis em nós o espírito de retidão. Nós rogamos, escutai-nos, a fim de que nos confirmeis com o vosso Espírito soberano. Nós rogamos, escutai-nos. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Nós os suplicamos, Senhor, que nos assistis sem cessar pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, ele nos preserve ainda de todos os males. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saudação a Nossa Senhora, Ave Maris Stella. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por vós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai o louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Também recomenda-se a oração de um rosário ou ao menos um terço no mesmo dia, mas elas não serão feitas durante esta gravação. Sexto dia da segunda semana de meditação de preparação para a consagração a Jesus Cristo por intermédio de Maria. Meditação. Maria, árvore da vida. Confere no segredo de Maria, apêndice. Preparação. O conhecimento da verdadeira devoção a Maria é a pérola preciosa do Evangelho. Reclama todos os sacrifícios de nossa parte nas mãos de Nossa Senhora, para nela nos perdermos com felicidade, a fim de nos acharmos em Deus. A alma predestinada, a quem o Espírito Santo revelou tão alta devoção, deve saber cultivá-la, para que, em seu tempo, esta árvore de vida produza seu fruto divino. Ela pede cultivo sobrenatural, fuga de si mesmo e do pecado, fidelidade e paz, que culminam no fruto adorável de Jesus Cristo. Meditação, prelúdios. A vizinha do céu, venho repousar-me à sombra da árvore da vida, Maria, e saborear o seu fruto, Jesus. Segundo, a vossa sombra e proteção tutelam-me sempre, Virgem gloriosa e bendita. Primeiro ponto. Cultivo sobrenatural da árvore da vida. Plantada no coração de todo o fiel à árvore divina, ela quer estar sempre sem nenhuma criatura que pudesse impedi-la de elevar-se a seu princípio Deus. Não nos apoiemos, pois, em nossa indústria ou talentos puramente naturais, nem no crédito e autoridade dos homens. Cumpre-nos recorrer sempre a Maria
e apoiar-nos no seu socorro. Cumpre ainda que a alma onde está plantada esta árvore, esteja incessantemente a olhá-la e contemplá-la como um bom jardineiro. Porque, sendo viva esta árvore, destinada a produzir um fruto de vida, quer ser cultivada e aumentada por um contínuo olhar e contemplação da alma. A alma perfeita conseguirá pensar nela de contínuo, dela fazer sua principal ocupação. Com este cultivo sobrenatural, nos revelará Maria, nos desvendará Jesus, nos subirá até às luzes de Deus. Segundo ponto, fuga de si mesmo e do pecado, no cultivo da árvore da vida. É preciso arrancar e cortar os cardos e espinhos que poderiam, com o tempo, sufocar esta árvore ou impedi-la de produzir seu fruto. Cumpre assim ser fiel em cortar e suprimir, pela mortificação e violência a si mesmo, todos os prazeres inúteis e vãs ocupações com as criaturas. Crucificar a própria carne, guardar silêncio, mortificar os sentidos. É preciso vigiar para que não venha as largatas a roer a árvore. Seriam o amor próprio, o amor às próprias comodidades, os vermes roedores das árvores verdes e belas esperanças que tinham a árvore de seu fruto. Porque o amor de Maria e o amor próprio não podem absolutamente coexistir numa alma. Urge ainda impedir que os animais se aproximem da árvore. São os pecados que poderiam dar morte à árvore da vida, pelo seu contato pestilento. É preciso mesmo que nem seu hálito sopre na árvore, hálito sufocante que são os pecados veniais, tão perigosos quanto quando não são detestados de todo o coração. Tendo conhecido, graças às luzes do Espírito Santo, esta árvore preciosa, vigiemos cautelosos, não irrompam de novo em nosso coração os pecados, nosso amor próprio, tudo aquilo a que já renunciamos com toda a nossa alma. Terceiro ponto, fidelidade para obter o fruto da árvore da vida. Devemos regar continuamente nossa árvore da vida, com a nossa vida eucarística e outras preces públicas e particulares, a fim de que possamos lograr o fruto que almejamos. Nem nos entristecermos se a árvore desta devoção a Maria venha sofrer e ser sacudida pelo vento, porque é necessário que o sopro das tentações se arroje contra ela, e que as tempestades e rigores se acumulem contra ela a fim de perdê-la. Essa devoção à Nossa Senhora necessariamente ser atacada e contrariada, mas se perseverarmos com fidelidade em seu cultivo, nada teremos que temer. Sim, porque a fidelidade nos dará, em pouco tempo, ela crescerá tão alto que virão as árvores do céu a repousar em seus ramos e se tornará tão perfeita que dará, enfim, seu fruto de honra e de graça, o amável e adorável Jesus, que sempre foi e sempre há de ser o único fruto
de Maria. Colóquio. Árvore da vida, formosíssima e fecundíssima, Maria, mãe tão querida, dá-me a felicidade de ter-vos em meu coração, custodiada com todo o zelo que cerca a mais preciosa riqueza. Dai-me a ventura de vos ter em meu coração, crescida e florescida com todas as virtudes. Dá-me a riqueza de vos ter como o fruto suavíssimo, minha única delícia e recompensa. Dá-me, enfim, o paraíso de saborear o vosso fruto divino e conservá-lo em meu coração até a morte e durante todos os séculos da eternidade. Ramilete. Nunca mais desertará de minha alma a riqueza da devoção à Nossa Senhora. Santo Evangelho, Mateus capítulo 7, versículo 16 a 20. A árvore boa e seus frutos. Pelo fruto, seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas de espinhos, ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a má árvore dá maus frutos. Nem pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e metida no fogo. Então, pois, pelos frutos deles conhecê-los-ei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glórias de Maria, página 270 e seguintes. Maria nos obtém todas as graças. Aquele que me achar, achará a vida e aurirá no Senhor a salvação, do Senhor a salvação. Provérbios capítulo 8, versículo 35. Bem-aventurado aquele que acha recorrendo a mim, diz a nossa mãe. Ele achará a vida e facilmente, pois assim como é fácil tirar quanta água se deseja de uma fonte, assim é fácil achar as graças e a salvação eterna recorrendo a Maria. Diz uma santa: pedir graças a Nossa Senhora é o mesmo que as receber. Antes do nascimento de Maria, faltava no mundo tanta abundância de graças como agora se vê correr sobre a terra. Mas por que faltava? Pergunta São Bernardo. Faltava porque não existia ainda esse almejado canal de graças que é Maria, responde-nos o santo. Mas agora que já possuímos essa mãe de misericórdia, que graças podemos temer não alcançar, prostrando-nos a seus pés? Eu sou a cidade de refúgio. Assim faz dizer São João Damasceno. Para todos aqueles que a mim recorrem, vinde, pois, filhos meus, e obtereis de mim as graças em maior abundância do que as imaginais. É verdade que a muitos acontece aquilo que aconteceu à venerável Soror Villani, numa visão celeste. Viu esta serva do Senhor uma vez a Mãe de Deus, à semelhança de uma grande fonte, à qual muitos iam em busca de muita água de graças. Mas que acontecia depois? Aqueles que traziam os vasos intactos conservavam as graças recebidas, mas os que traziam quebrados
isto é, as almas carregadas de pecados, recebiam as graças, porém depressa as tornavam a perder. Finalmente, também é certo que, por intervenção de Maria, obtém cada dia os homens graças inumeráveis, até mesmo os ingratos e os mais miseráveis pecadores, como observa Pseudo Agostinho. Por vós, ó Maria, recebem os miseráveis misericórdia, graça os ingratos, perdão os pecadores, dons sublimes os fracos, mercê dos céus os moradores da terra, a vida os mortos, a pátria os peregrinos. Leitura 1, Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção, número 218 e seguintes. Efeitos da devoção a Maria. Se Maria é a árvore da vida, foi bem cultivada em nossa alma, que a árvore da vida foi bem cultivada em nossa alma, pela fidelidade às práticas dessa devoção, produzirá frutos a seu tempo. E seu fruto é Jesus Cristo. Vejo tantos devotos e devotas procurarem Jesus Cristo, estes por um caminho, aqueles por outros. Depois de terem trabalhado muito durante a noite, devem dizer: embora tenhamos trabalhado a noite inteira, não conseguimos. E pode-se lhes responder: muito trabalhastes e pouco ganhastes. Jesus Cristo é ainda muito fraco em vós, mas pela senda imaculada de Maria, e por essa prática que estou a ensinar-vos, trabalhareis durante o dia, trabalhareis no lugar santo, trabalhareis pouco, em Maria não à noite, pois nela não houve nem a mínima sombra do pecado. Maria é um lugar santo, é o Santo dos Santos, onde os santos foram formados e moldados. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem o molde divino, molde próprio para formar deuses. Aquele que for colocado nesse molde divino, em pouco será formado e moldado em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele. Com pouco custo e pouco tempo, tornar-se-á Deus, pois foi lançado no molde que formou Deus. Ó, bela e verdadeira comparação! Quem a compreenderá? Desejo que sejais vós, meu caro irmão, mas lembrai-vos de que só se lança em moldes o que está fundido ou em estado líquido. Isso quer dizer que deveis destruir e fundir em vós o velho Adão, para que se torne novo em Maria. Por meio dessa prática, fielmente observada, dareis a Jesus Cristo mais glória em um mês do que por meio de qualquer outra em muitos anos. Eis os motivos. Primeiro, porque praticando vossas ações pela Santíssima Virgem Maria, com essa prática vou-lo ensina, como essa prática vou-lo ensina, abandonais vossas intenções, embora boas e conhecidas, para perder-vos. Se assim posso exprimir da Santíssima Virgem, embora vos sejam desconhecidas, e assim praticareis da sublimidade de suas intenções tão puras, que glorificou mais a Deus pelo amor dos seus atos, como dando um ponto de agulha, do que um São Lourenço sobre a grelha.
por seu cruel martírio, mesmo mais do que todos os santos por suas ações mais heróicas, pelo que, enquanto viveu neste mundo, adquiriu um cabedal de tão inefável de graças e méritos que é mais fácil contarem-se as estrelas do céu, as gotas de água do oceano e os grãos de areia de suas praias do que os méritos e graças de Maria, que deu mais glória a Deus do que todos os anjos e santos lhe deram ou possam dar-lhe. Ó prodigiosa Maria, sois capaz de fazer prodígios de graças nas almas que se querem perder em vós. Segundo, visto como a alma que se entrega a essa prática, considerando como nada tudo quanto pensa e faz por si mesma, confiando e comprazendo-se nas disposições de Maria para se aproximar de Jesus e falar-lhe, prática muito mais humilde do que as almas que agem por si mesmas e se apoiam em comprazem imperceptivelmente em suas próprias disposições. Por conseguinte, glorifica mais altamente a Deus, que só é perfeitamente glorificado pelos pequenos e humildes de coração. Terceiro, porque a Santíssima Virgem, querendo por uma grande caridade receber em suas mãos virginais o presente de vossas ações, dar-lhes uma beleza e um esplendor admirável, e oferecer-as pessoalmente e sem dificuldades a Jesus Cristo, e o Senhor é mais glorificado com isto do que se lhas oferecêssemos por nossas mãos pecadoras. Quarto ponto. Finalmente, porque nunca pensareis em Maria, sem que Maria em vosso lugar pense em Deus. Não louvareis nem honrareis a Maria, sem que Maria louve e honre a Deus. Maria é toda relativa a Deus. E chamá-la-ei muito bem a relação de Deus, a qual não existe senão em relação a Deus, que é o eco de Deus, que só diz e só repete Deus. Se dizeis Maria, ela diz Deus. Santa Isabel louvou a Maria e chamou-a bem-aventurada por ter crido. Maria, eco fiel de Deus, entoou: minha alma glorifica ao Senhor. O que Maria fez então, continua a fazer todos os dias, quando a louvamos, amamos, honramos e nos damos a ela. Deus é louvado, Deus é amado, Deus é glorificado e nos damos a Deus por Maria e em Maria. Leitura 2, João, 23º, Roma, discurso 7, 12º, 1959. A Imaculada Alegria do Universo. A Imaculada anuncia os fulgores da aurora. Preservada imune da contaminação original, Maria é plena de graça desde o primeiro instante de sua conceição. Ainda no seio materno, Maria é plena da luz divina. Durante a morte de longos séculos, transcorridos desde a culpa dos progenitores, levanta-se agora esta estrela da manhã, límpida e pura, lúcida e intocada,
enquanto se vai colorindo o céu na promessa de um dia, do dia que chega. A intimidade com Deus, concedida a Adão na criação e tão depressa perdida, retorna em Maria na sua perfeição original. E já se anuncia aos homens o advento do sol de justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Daquele que, ao comunicar a vida, restabelece para os homens de boa vontade a amizade e a união com Deus. A alma cristã deve sentir em fremito de vida sobrenatural que se inclinou no batismo. Nós dizemos como o apóstolo: andai como filhos da luz, pois o filho da luz consiste em toda a espécie de bondade, na justiça e na verdade. Efésios capítulo 5, versículo 8. A Imaculada Conceição é promessa e cândida flor de redenção. Aquela que, em vista dos méritos de seu Filho Redentor, foi preservada da nódoa original, teve este privilégio porque estava predestinada à sublime missão de Mãe de Deus. Aquela que deveria dar uma carne mortal ao Verbo eterno do Pai, não podia ser contaminada um instante sequer na sombra do pecado. A Imaculada, pois, foi em dependência de Jesus Cristo, porque, como mãe, recebeu tudo de seu filho e o surgimento na terra, esta cândida corola foi presságio seguro da reconciliação da humanidade com Deus. Com toda razão, pode a liturgia cantar no dia do nascimento da Virgem. Teu nascimento, ó Maria, anunciou a alegria para o universo inteiro. Esta alegria, porém, é também uma flor púrpura de sacrifício. Sacrifício da Mãe Bendita de Jesus, que, ao pronunciar futuramente o seu faça-se, aceita participar da sorte do Filho, desde as privações de Belém, às renúncias da vida oculta, ao martírio do Calvário. Não nos julguemos, pois, filhos prediletos do Senhor e de Maria, se em nossa vida não houver sacrifício e desapego. Enfim, a Imaculada é uma visão do paraíso. A graça que a ela foi concedida em grau perfeito e iminente, desde o primeiro instante de sua existência terrena, e que nós também recebemos, embora em grau inferior, é apenas o penhor da eterna bem-aventurança, quando caírem todos os véus da fé que nos ocultam a visão de Deus e contemplarmos o Senhor face a face. A Imaculada prenuncia a aurora desse dia eterno e nos guia e sustenta no caminho que dele nos ampara, nos separa. Por isso, o hino Ave Maris Stella contém esta docíssima evocação. Faze, ó Maria, que vendo contigo a Jesus, sempre nos rejubilemos. A este termo final, coroamento da vida da graça, hão de tender
os anelos do nosso coração e os mais generosos esforços da fidelidade cristã.